Senhores, amigos, amigas, estamos começando aí este nosso novo conteúdo, depois da nossa avaliação que fizemos, e as notas foram muito boas, por sinal. Nós vamos agora trabalhar um outro conteúdo, ainda dentro do período entre guerras. Desta vez vamos começar a investigar os regimes totalitários que surgiram na Europa nesse período. E nós sabemos que esses regimes totalitários são considerados aí, vamos dizer assim, fatores muito importantes para explicar a Segunda Guerra Mundial, que a gente também vai estudar daqui a alguns dias. Muito bem. Tem dois elementos ideológicos, aliás, um elemento ideológico e um elemento político que nós precisamos entender bem para compreender esse contexto do ponto de vista político. Nós já estudamos o período entre guerras do ponto de vista econômico, quando nos concentramos ali na crise de 1929 e a Grande Depressão, tudo aquilo que nós vimos na nossa unidade anterior e que nos rendeu tanta discussão. Agora vamos ver pelo lado político e ideológico e vamos estudar o fascismo neste vídeo e o nazismo no próximo. Eu acho que os dois vão sair praticamente juntos aí no canal. Então, o fascismo, cara, o que é o fascismo? O fascismo, ele é a base ideológica desses regimes totalitários do período entre guerras. O fascismo, quando nós falamos assim, o fascismo nós imaginamos que estamos falando do regime de governo totalitário da Itália no período entre guerras. Tá, mas não é bem assim. O fascismo, né, é quem contém todo o esteio ideológico que acabou desmembrando aí fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, varguismo no Brasil, sim senhor. O Brasil teve aí sua experiência, em alguma medida também fascista, no governo de Getúlio Vargas, muito especialmente durante o período do Estado Novo. Mas a era Vargas nós ainda não estudamos, vamos estudar logo logo. Espero que antes das férias de julho a gente consiga estudar a era Vargas. Muito bem. Para entender o fascismo, vamos aqui enfatizar suas características. E é importante prestar bem atenção nesse ponto, porque atualmente nós vivemos no Brasil, e não só no Brasil, um fenômeno de revigoramento, vamos dizer assim, dos partidos de extrema-direita, dos políticos de extrema-direita. E muitas pessoas dizem assim: governo fascista, candidato fascista, partido fascista, neofascista, protofascista, enfim. Será que o uso da palavra está correto aí do ponto de vista conceitual? É o que a gente vai ver agora quando nós vamos estudar aqui, enumerar, elencar as características do fascismo, que são, primeiro, culto à força, à violência e à hierarquia. A característica do fascismo, característica fundamental é isso, é o culto à força, à violência e à hierarquia. Tá bom? Os governos fascistas, eles usavam a violência, ou se eles ainda existem, eles usam da violência como um meio, uma força de controle social, para obter o controle social, para obter o acatamento da população, para, vamos dizer assim, sobrepujar ou eliminar seus opositores, para controlar, inclusive, o acesso à informação. Então, o uso da força, o uso da violência, o culto à força, esse uso, ele não é só, ele é visto como algo bom, como algo justo, como algo certo, como uma forma até de obter uma certa legitimidade no exercício do poder. Então, para os fascistas, para o fascismo, o exercício do poder se dá, inclusive, pela força, pelo uso da violência. Tá bom? E o culto também à hierarquia, né? Sempre existe aquela história: uns mandam, os outros obedecem, existe uma escala de poder que tem que ser estritamente seguida e tudo. Uma segunda característica que está muito ligada à primeira é o militarismo, uma supervalorização do militarismo, ou seja, um culto aos valores que se acredita que sejam bases da educação militar: o patriotismo, o serviço à pátria, o amor pela pátria, esse é a questão da soberania do país, a defesa dessa soberania,
tá bom? Muitas vezes afrontando outros países, desacatando organismos internacionais, tudo em nome da reafirmação da força do país. E isso é uma característica também do fascismo. O personalismo ou culto ao líder é a terceira característica. Ou seja, os regimes fascistas, os partidos fascistas que existiram, eles sempre tiveram assim um fundador, um líder máximo, alguém que servia assim de inspiração para aquela legião de seguidores daquele partido e daquela ideologia. Aí a gente nem precisa citar nomes, na Itália o Mussolini, na Alemanha o Hitler, na Espanha o Francisco Franco, em Portugal o Oliveira Salazar, no Brasil Getúlio Vargas e vários aí pelo mundo. No dia de hoje também não vai citar nomes, nem precisa. Tá? Intolerância, quarta característica, intolerância a opiniões diversas. Quer dizer, não aceitam opiniões contrárias, não há debate, não há democracia, troca de ideias, não. É uma verdade só e quem não concorda vai sofrer repressão e violência. Também é uma característica do fascismo aí, muito forte. Tá? Valorização do autoritarismo, ou seja, o autoritarismo dentro do fascismo ele é tido como algo bom, como algo positivo, um sinal de eficiência, de força, de capacidade de comando. Então o líder, o governante, ele tem que ser autoritário, ele tem que ser alguém que vai valer sua autoridade e que use de violência para com aqueles que não o acatam, para com aqueles que discordam de suas ideias e de suas ações. E uma outra característica, o antirracionalismo e anti-intelectualismo. Rapaz, isso soa atual ou não? Né? Terra plana, essa coisa de que não existe, que pandemia isso não é nada, é só uma gripezinha, não existe, né? Tá parecido com o fascismo isso, eu deixo para vocês tirarem as conclusões. Mas o que existe, gente, é que os regimes autoritários de base fascista, eles são antirracionais, ou seja, eles não aceitam o pensamento racional, liberal, a ciência, eles não aceitam as posições dos intelectuais liberais, que são favoráveis ao debate, ao pensamento crítico, nada disso. E normalmente nesses regimes, aqueles intelectuais mais de ponta, mais destacados, acabam sofrendo repressão, prisão, até morte. Né? Bom, um pouco agora da história do fascismo na Itália. Tudo começa muito com a crise do pós-guerra, da pós-primeira guerra, que provoca nos italianos assim, uma descrença no modelo liberal capitalista, claro, não só nos italianos, mas neles, principalmente porque a Itália ela saiu da Primeira Guerra muito, muito frustrada. A gente lembra que, a gente estudou isso na sala de aula, tá? Que a Itália ela fazia parte da Tríplice Aliança, mas ela não entra na guerra, tá? Pela Tríplice Aliança, ela prefere permanecer neutra e depois ela entra pelo lado da Entente. Olha que sacanagem que a Itália fez. Mas por que isso? Porque a Itália ela entrou seduzida por promessas de territórios, de ganhar territórios, caso ela ajudasse os aliados a vencer a Alemanha. Né? E a Itália vai e entra na guerra, acho que em 16, se não me engano, eu sou ruim de data, sou professor de história ruim de data. E o que acontece? Quando a guerra termina, a Alemanha se rende, em 1918, 1919 vem aí o Tratado de Versalhes, e a Alemanha, a Itália, ela sai muito insatisfeita, ela se sente enganada, trapaceada pelos aliados, porque ela acha que os territórios que couberam a ela pelo Tratado de Versalhes não correspondiam à expectativa dela ou àquilo que tinha sido prometido. Então os italianos, claro, eles vão também sofrer crise financeira, fome, toda aquela ressaca da guerra, né? E isso faz com que eles se tornem descrentes no modelo liberal capitalista, aquele modelo puxado que havia sido puxado muito pela Inglaterra. Eles não acreditam mais nesse modelo, eles acham que é preciso um outro tipo de governo, outro tipo de política econômica, tá certo? Porque eles não acreditam mais no modelo liberal. Tá? Os fascistas ou camisas negras defendiam uma ampla renovação social e eram anticlericais. Nesse contexto surge o quê? Surgem os fascistas, prometendo ou carregando em si, logicamente, uma promessa de fazer uma política diferente,
não mais baseada no liberalismo, mas baseada na força, na supremacia da nação, na defesa intransigente da nação. E eles defendiam uma ampla renovação social e eram anticlericais, né? Eles não gostavam da igreja, né? Eles acreditavam que a igreja era uma instituição que estava muito amigada com o capitalismo e com o liberalismo, então eles combatiam também a igreja. Em 1921, os Fatti Italiani, os fascistas italianos, são convertidos em Partido Nacional Fascista. Eles viram um partido político oficializado e tudo mais. Claro, isso dá a eles uma força bem maior. Até então eles eram um movimento, vamos dizer assim, mas eles se tornam em 1921 um partido mesmo. Veja como na Itália tudo acontece muito cedo nesse sentido, né? Em 1921 a Alemanha, né? O que está acontecendo ainda na Alemanha? A Alemanha está tentando se erguer da guerra, está com muitos problemas, mas ainda não há o nazismo, né? Hitler estava ali, ainda ia tentar o punch da cervejaria, então lá estava bem no início. Na Itália não, já está avançando mais. A militarização do fascismo começou com a criação dos camisas negras, que eram as milícias fascistas, os grupos que perpetravam atentados, que faziam atentados violentos, matavam opositores, perseguiam, praticavam violência, e eles andavam uniformizados, o negócio era escancarado mesmo. Eles andavam de camisa preta, tá bom? Andavam em grupos, em verdadeiras milícias, né? E atacavam os adversários, bicho, e tocavam o terror. Proprietários rurais e industriais apoiaram o fascismo, por enxergar nele uma proteção contra o comunismo. Aí, esse negócio do comunismo estava muito forte. A Rússia tinha acabado de passar por sua revolução, estava se firmando ali como União Soviética, né? E ainda ia adotar o nome União Soviética, que socorreu em 22. Então, assim, os proprietários rurais italianos e os industriais também, eles passam a apoiar o fascismo, porque até eles estão descrentes na política liberal, por conta das enormes perdas que tinham tido com a guerra. Então está todo mundo chateado com a política liberal, e aí a galera comete o grave erro de se agarrar no remédio mais amargo que podia existir, que era o fascismo ali, tá bom? Então a presença dos fascistas nas ruas se fazia por meio de marchas e atos violentos. Eles começam a desfilar, eles começam a sair nas ruas, aquele grupão, aquele negócio todo, tipo uma parada militar, e começa a pegar gente e bater, começa a pegar gente e agredir, tá certo? Quem eles entendiam que era adversário deles, eles pegavam na rua, sabe? E metiam a pancada, metiam a porrada de si o cacete mesmo. Isso é uma situação em que o fascismo ele é assumido abertamente e ele está tendo um apoio, inclusive muito grande, da própria população. Então a impunidade garantiu o rápido fortalecimento do fascismo. Eles faziam tudo isso, sentavam a porrada nos outros e não tinham nada. Ninguém era preso por isso, ninguém respondia por isso. A Itália estava meio caótica, assim, o governo do rei Vittorio Emanuele não conseguia se firmar, o negócio meio lá, meio cá, meio fraco, e os fascistas foram ganhando espaço, né? Foram ganhando espaço, tá? Se fortalecendo cada vez mais. Em 28 de outubro de 1922, dezenas de milhares de fascistas chegam a Roma, a capital da Itália, e o rei Vittorio Emanuele nomeia Mussolini, o Benito Mussolini, que era o chefão do partido fascista, como primeiro-ministro. Pronto, os caras chegam ao poder, velho. Em 1922, né, em outubro de 1922, os fascistas chegam ao poder na Itália através de Mussolini, seu líder, que é nomeado primeiro-ministro. Eles chegam a Roma, cara, eles marcham, mas para Roma, eles vão chegar lá com um aparato, né, com uma força muito grande. O rei, o Vittorio Emanuele, ele saca que ele não ia conseguir acalmar aqueles caras, a não ser que ele fizesse uma concessão muito grande para eles. Ele vai e coloca o Mussolini para ser o primeiro-ministro. Vamos dizer que ele não tinha dado, talvez, grandes escolhas naquele momento. Bom, o acesso ao poder não conteve a violência fascista. O rei pode ter pensado, não, eu vou colocar aqui o chefão deles aqui como primeiro-ministro, eles vão se acalmar e tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Uma vez no poder, a violência só aumenta. E eles passam a fazer, então, uma varredura, uma caça às bruxas aí, tentando matar seus adversários. Inclusive, o Giacomo Matteotti, que era um líder socialista, ele é assassinado porque ele protestou contra a ação desses milicianos fascistas, contra essa violência, essa coisa toda. Com o apoio do rei, ou da igreja, dos industriais e dos proprietários rurais, o poder de Mussolini e dos fascistas, logicamente, se consolidou. Ou seja, eles tinham o apoio do rei, tinham o apoio da igreja, tinham o apoio dos industriais e dos proprietários rurais, eles tinham o apoio, então, de toda a base.
era a base política que todo governo precisava, eles tinham essa base na mão. Tá? Aí Mussolini implanta, bicho, uma ditadura. Né? Ele dissolve os partidos de oposição, todos eles, acaba com esses partidos, os partidos não podiam mais existir. Ele monta um aparato de controle policial em cima da população, vigiando a galera, tá? Pegando no pé mesmo das oposições, com violência, com pancadaria, com prisão, com assassinato, proíbe greves, elimina sindicatos e impõe o corporativismo. Tá bom? Corporativismo, pessoal, depois a gente vai ver isso daí com mais calma, especialmente que a gente estiver estudando o Estado Novo aqui na história do Brasil. Tá bom? Mas o corporativismo é aquela história, né? Ao invés de haver os sindicatos, uma forma de organização dos trabalhadores na defesa de seus direitos, uma forma de organização mais autônoma, né? Não, os sindicatos passam a ser, o movimento de trabalhadores passa a ser tutelado pelo Estado e também pela burguesia industrial. Né? Então vão se criando uma espécie de corporações. Daí o corporativismo. Mas a gente vai estudar isso em detalhes mais adiante. Tá? No campo, há o estímulo, claro, à produção de alimentos. Algumas regiões da Itália continuavam rejeitando a unificação da Itália. Disse essa unificação lá do século XIX, segunda metade, tinha regiões que ainda tinham problemas quanto a isso, ainda não aceitavam essa unificação. A Itália estava vivendo de um período de crise também, né? A situação da Itália era muito agitada. Em 1929, aí com o fascismo bem consolidado, sem sombra de dúvidas, o Estado italiano firma com a Igreja Católica o famoso Tratado de Latrão, pelo qual a Itália reconhece o território do Vaticano. O Vaticano passa a ser um Estado autônomo, o Estado clerical, o Estado da Igreja. Né? Isso em 1929. Isso porque a Igreja e o fascismo já vinham conversando, já vinha, né, todo mundo ali numa certa conivência, numa certa parceria e tudo. Mussolini mandou pintar frases nos muros das cidades incitando o orgulho nacionalista. Vamos ver alguma dessas frases aí, olha que massa, né? Algumas frases pintadas nos muros das cidades italianas eram: o Dulce sempre tem razão. O Dulce é o Mussolini, tá? O líder. Então, o Dulce sempre tem razão. Outra, crer, obedecer e combater. Outra, se quiser a paz, prepare a guerra. Frases incitando o orgulho nacional, incitando a violência, incitando a disposição dos italianos no sentido de partir para a violência para defender o país. Tá bom? Isso, gente, foi o fascismo. A gente vai falar ainda mais do fascismo quando estivermos falando da Segunda Guerra Mundial. Então nós vimos aqui como é que o fascismo nasce, suas características e como ele se consolida no poder na Itália. No próximo vídeo nós vamos ver o nazismo. Já já.